Fala galera, beleza? Na aula de hoje veremos notação científica. Antes da gente começar com a aula propriamente dita, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades, certo? Vamos então ver as representações com potências de 10. Todo número, gente, pode ser escrito através de um produto por uma potência de 10. Exemplo. O número 4 pode ser escrito na forma de 4 vezes 10 a 0. Quanto dá 10 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então isso equivale a 4 vezes 1, que vai dar 4, né? Então você percebe que nós acabamos de escrever o número 4 na forma de multiplicação de um número por uma potência de 10. 400. Isso equivale a 4 vezes 10 ao quadrado. E 0,4 equivale a 4 vezes 10 a menos 1. Note que nós convertemos esses três números na forma de um produto de um número por uma potência de 10, nos três casos. Vamos ver agora algumas conversões, né? Se os zeros estiverem à esquerda, a potência de 10 vai ser negativa, gente. Exemplo, 0,004. Esse número é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 3. Por quê? Quantos zeros eu tenho à esquerda do 4? Eu tenho 3 zeros, por isso ficou 3 aqui em cima. E por que negativo? Porque eles estão à esquerda. Sempre que eles estiverem à esquerda, a potência vai ser negativa. Por isso, menos 3. Tudo bem? Então, 3 zeros à esquerda, 10 a menos 3. Agora, se os zeros estiverem à direita, a potência de 10 será positiva. Vamos ver? 4.000. Perceba que agora os zeros estão todos à direita do 4. E quantos zeros nós temos? Nós temos 3 zeros. Por isso ficou 4 vezes 10 elevado a 3 positivo. Por que 10 elevado a 3 positivo? Porque os zeros estão à direita. Tudo bem? Vamos ver agora a notação científica. Nos vários ramos da ciência, pessoal, números muito grandes ou números muito pequenos são comuns. Por exemplo, imagina você ter que expressar o tamanho de um átomo ou então o tamanho do universo. Números muito pequenos ou números muito grandes são complicados da gente representar da maneira convencional. Por isso foi criada uma notação, chamada de notação científica, que facilita tanto a escrita quanto a compreensão desses números. Tudo bem? Por exemplo, é muito mais fácil você escrever 6,02 vezes 10 a 23 do que escrever esse número enorme. Tudo bem? Sem contar, gente, que escrevendo dessa forma, o risco da gente escrever um zero a mais ou a menos é muito grande. Ou seja, a gente ainda corre o risco de escrever errado. Dessa forma é muito difícil você errar. Vamos ver então algumas regrinhas para a gente trabalhar com a notação científica. A notação ela vai ser um número do tipo A vezes 10 elevado a B. Antes da gente começar a explicar isso aqui, eu vou dar a explicação formal, depois eu vou dar uma explicação simplificada. Então não se assuste com o que eu vou explicar agora. Então olha só, a notação vai ser um número do tipo A vezes 10 elevado a B, onde o número A, que multiplica a potência, ele vai ser chamado de mantissa, e ele vai ser um número real pertencente a esse intervalo. Ou seja, esse número A, o valor dele vai ficar entre 1 e 10. Ele pode ser 1, inclusive, só que ele tem que ser sempre menor que 10. E o número B, que é a ordem de grandeza, né, que é a potência, vai ser sempre o número inteiro, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Inclusive o A também pode ser positivo ou negativo. O importante é que, desconsiderando o sinal do A, ele vai ter que ficar entre 1, né? Inclusive ele pode ser 1, mas ele tem que ser sempre menor que 10. Tudo bem? Ou seja, pessoal, o valor absoluto de A, que é a mantissa, ignorando-se o sinal, ou seja, não importa se o A é positivo ou negativo, ele deve ser no mínimo o número 1 e sempre ele tem que ser menor que 10. Vamos ver alguns exemplos? Exemplos de notações científicas corretas. 2,3 vezes 10 a sexta. Perceba que a mantissa, né, que multiplica aqui a potência, é um valor entre 1 e 10, né? Pode ser inclusive 1, mas tem que ser sempre menor que 10.
um 9,7. Ele pode ser inclusive 1, só que tem que ser menor que 10. Então tá certo também, né? 9,7 fica nesse intervalo. E menos 1,7. No caso de números negativos, você esquece o sinal, desconsidera, pega só 1,7. Esse 1,7, a gente tem que ver se ele fica entre 1, inclusive 1, né? E tem que ser menor que 10. 1,7 fica nesse intervalo também. Então tá certo. Agora a gente vai ver exemplos de notações científicas incorretas. 14,3 vezes 10 à quinta. Tá errado. Por quê? Porque esse número que está multiplicando essa potência, ele tem que ficar entre 1, inclusive 1 também, só que ele tem que ser menor que 10. 14 é menor que 10? Não é. 14 é maior que 10. Então tá errado. O correto seria 1,43 vezes 10 à sexta. Note que agora esse número, ele fica nesse intervalo, né? Entre o 1, inclusive o 1, e menor que o 10. Tudo bem? Agora 10 vezes 10 a 7. Também está errado. Porque esse número, ele é igual a 10. Só que ele não pode ser igual a 10. Ele tem que ser menor do que 10, né? Então, por isso, a representação correta seria 1 vezes 10 à oitava. Certo? Basta observar, pessoal, para nas transformações, basta que a gente note o deslocamento da vírgula, levando-se o seguinte em consideração. Vírgula para a esquerda, expoente positivo. Vírgula para a direita, expoente negativo. Vamos ver então como que a gente faz para transformar um número convencional em uma notação científica. Por exemplo, vamos supor que você tem o número 0,0000437 e você quer transformar esse número em uma notação científica. A primeira coisa que a gente sabe é que a mantissa ela tem que ser entre 1, inclusive 1, e menor do que 10. Né? Então, ou seja, a vírgula tem que estar onde? Tem que estar aqui, porque 4,37 ele fica nesse intervalo que a gente falou, né? Entre o 1 e o 10, né? Inclusive 1. Se fosse 43, já seria maior que 10. E 437 também seria muito maior que 10. Então, o número correto que a gente deveria pegar é o 4,37. Ótimo, a vírgula está aqui. Para a vírgula ficar aqui, depois do 4, vamos ver quantas casas ela tem que andar. Então, ela tem que andar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas a vírgula tem que andar para ficar 4,37. Como ela andou 5 casas para direita, o expoente fica negativo. Né? Então, 4,37 vezes 10 a quantas casas que eu andei para a direita? 5 casas. Então, 4,37 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos ver outro exemplo. Vamos pegar o número 5.432. O número 5.432 é como se eu tivesse uma vírgula, né, no finalzinho, né, depois do 2. Então, se eu quisesse transformar esse número em notação científica, onde que essa vírgula deveria ficar? Se ela ficasse aqui, daria 543,2. Estaria errado, porque estaria fora daquele intervalo. Se ela ficasse aqui, daria 54. Também está fora do intervalo. Se ela fica aqui, está correto, né? Porque está dentro do intervalo que fica entre 1, inclusive 1, e menor que 10. Então, disso, a vírgula tem que andar quantas casas para ficar aqui? Vamos ver? 1, 2, 3 casas. Ela andou 3 casas para onde? Ela andou 3 casas para a esquerda. Por conta disso, o expoente fica positivo. Então ficou 5,432 vezes quantas casas que ela andou? 3 para a esquerda. Então 5,432 vezes 10 à terceira. Positivo porque foi para a esquerda. Se fosse para a direita, como o exemplo acima, seria negativo. Tudo bem?